Olá, boa tarde. Dando continuidade, então, ao nosso evento, que pela manhã nos ocupou bastante. Eu quero agradecer aqui a presença do Vinícius, que vai nos traduzir para Libras, e dar também minha saudação a todos os colegas que vão compor essa mesa, que está intitulada A Unifesp em diálogo com as pós-graduandos, graduandas. Para nós é um motivo de grande alegria permitir com que colegas de outras pró-reitorias, de outras agências e dos nossos escritórios e da associação dos pós-graduandos consigam interagir, tirando também dúvidas que, porventura, vocês, ingressantes, tenham com relação à nossa dinâmica de trabalho, de convivência dentro da Unifesp. Então, retomando o que nós fizemos pela manhã, o chat público no YouTube está aberto, vocês podem colocar as questões ali, a nossa equipe vai colocando dentro de um documento compartilhado e nós vamos fazer, ao final dessa mesa, já perguntas para os nossos colegas que aqui estão. Então, ao contrário do que foi pela manhã, as perguntas serão logo após as falas deles. Eu quero, então, apresentar para vocês a composição da nossa mesa. A nossa mesa é formada, então, pelo professor Dr. Anderson Silva Rosa, que é pró-reitor de Assuntos Estudantis aqui na nossa Unifesp, é enfermeiro, mestre e doutor em enfermagem pela Escola Paulista de Enfermagem da nossa Unifesp e é orientador atualmente no programa de pós-graduação em psicobiologia da IPM. Então, bem-vindo, Anderson. Na sequência, nós vamos ouvir o professor Dr. Paulo Schor, que é médico pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, mestre, doutor e livre-docente pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp e é o diretor da AGITS, Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, vinculada à nossa pró-reitoria. Nós vamos também ter a chance de ouvir a Ana Cláudia Bonilha, que é bacharel em gerontologia pela EASH da USP, é mestre em saúde coletiva pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, doutoranda em saúde coletiva na mesma unidade. E ela é, dentre várias outras coisas, parceira nossa, coordenadora geral da APG aqui na nossa Unifesp também. E nós vamos ter também a participação da professora doutora Marisa Sakalowski, que é fonoaudióloga, formada aqui pela Unifesp, pedagoga pelo Centro Universitário Claretiano, mestre e doutor em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, e é uma das dirigentes do nosso recém-instalado Escritório de Ações Afirmativas, em específico no eixo de acessibilidade e inclusão. Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês. A ordem da apresentação é a ordem das nossas falas. Então, para a gente poder dar um pouco mais de ênfase para Libras, eu vou deixar o Anderson e o Vinícius na tela e a gente desliga as nossas câmeras e a gente volta para o final todos para o debate. Então, Anderson, muito obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, professor Fernando. Quero agradecer o convite e a organização desse evento. É importantíssimo acolher essa nova turma de pós-graduandos e pós-graduandas na Unifesp, também a quem quero dar boas-vindas. Quero agradecer meus colegas aqui, professor Paulo Schor, Marisa, minha colega Ana Bonilha, de APG, que a gente tem trabalhado junto também. Agradecer o Vinícius, pela interpretação e espero contribuir com um tema muito relevante, que é a permanência estudantil, que se estende a estudantes da pós-graduação. Então, acho que a principal razão da minha fala aqui é apresentar uma estrutura que a universidade tem montado e que tem trabalhado muito para aprimorar, para que a estadia, o período de formação de vocês na pós-graduação seja feito com o máximo apoio possível. Bom, para quem precisar de audiodescrição, eu sou um homem branco, tenho cabelos lisos, divididos ao meio, já foram mais castanhos, hoje em dia está mais branco do que tudo, e ao fundo da minha tela aqui tem uma bicicleta, uma parede cinza, eu acho que é isso. Então, eu quero começar contando um pouco a história de criação dessa pró-reitoria, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. É uma pró-reitoria relativamente recente na nossa universidade, ela foi criada em 2011, e ela foi criada também a partir do Programa de Assistência Estudantil, Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, que é um programa voltado à permanência estudantil na graduação. Então, a gente precisa começar aqui assumindo que a criação dessa pró-reitoria tem um viés forte de criar as ações de permanência estudantil na graduação, mas que desde então a gente tem identificado demandas de permanência também na pós-graduação e a gente tem tentado remodelar essa pró-reitoria
Essa pró-reitoria, ela conta com 4 coordenações atualmente e ela está com um processo de mudança da sua própria estrutura, né, organizacional e também o escopo de atuação da pró-reitoria. E aí vocês vão entender por quê, né? Então, a gente já tem aprovado um regimento de que a pró-reitoria vai deixar de ser apenas pró-reitoria de assuntos estudantis, né, e passará a ser assuntos estudantis e políticas afirmativas, né? Então, a universidade tem buscado avançar nas políticas afirmativas, né, e vou poder falar um pouco disso no decorrer da minha fala, e a gente considera importante, né, que a gente tenha uma pró-reitoria, uma estrutura que é orgânica à gestão da universidade, direcionando os trabalhos de políticas afirmativas, né? A gente sabe que não é a criação de um setor, né, que vai resolver todas as demandas que a gente tem nessas áreas, mas é importante que a gente tenha uma coordenação na gestão da universidade para lidar com as políticas afirmativas. Já chego, né, já volto nesse assunto aqui, que eu acho que esse é um tema importante da minha fala. Como eu disse, né, então a nossa pró-reitoria ela está direcionada a todos os estudantes da universidade, então seja da graduação ou da pós-graduação, né, e a gente tem uma estrutura aqui montada para garantir apoio, para acolher em diferentes vertentes. Para isso, a gente descentraliza a nossa estrutura em núcleos de apoio estudantil, né, que estão distribuídos em todos os campi da Unifesp, da universidade, e é onde vocês podem procurar, né, o atendimento imediato, inclusive para solucionar dúvidas, para buscar ali, eventualmente, alguma orientação de uma estrutura que vocês não conheçam, né, e a gente tem, normalmente, né, o nosso trabalho está direcionado em algumas dimensões, né, dentre elas a gente tem o apoio à saúde. Já adianto, né, que a pós-graduação ela não tem que ser um momento de prejuízo para a saúde de ninguém, né? A gente tem que deixar isso para trás, a pós-graduação tem que ser vivida também com qualidade de vida. Então, ao menor sinal, né, de desconforto, de problemas de saúde mental, procurem ajuda, né? Não deixem que esses problemas se intensifiquem. A gente sabe que a pós-graduação exige da gente uma disciplina, é uma exposição, é um momento onde a gente se desafia profissionalmente, mas isso tem que ser feito, né, dentro de um limite aí, que é um limite de vida saudável. A gente não tem que ficar infeliz nem adoecer por conta da pós-graduação. Caso isso aconteça, procurem ajuda, né? A gente tem profissionais da área da saúde nesses núcleos de apoio estudantil, assim como a gente tem profissionais de apoio educacional, que podem dar dicas aí de organização de tempo, de estudo, né? A gente sabe que na pós-graduação é um processo mais autônomo de formação, diferente do que a gente tem na graduação. Eu sei que aqui eu estou falando para um público diverso, né? Pode ser mestrandos que estão agora inserindo nesse universo da pós-graduação. Os doutorandos certamente já sabem, né? Porque já passaram, se fizeram mestrado anteriormente, já passaram aí por uma primeira etapa, né? Então, é um momento onde vocês também precisam reorganizar a forma como vocês estudam, né? Eu costumo brincar, quando a gente dá um texto, alguma coisa para um estudante de graduação ler, né, eles olham para a nossa cara e falam, mas tem 20 páginas, né? E aí a gente descobre depois que a gente vai ter que ler uma tese de 200 páginas de um dia para o outro para fazer banca, né? E a vida continua assim para a gente, que é orientador dos programas, que vai para a banca também de mestrado, de doutorado, né? Então a gente amplia muito a nossa capacidade de consumir pesquisa, de consumir conhecimento na pós-graduação, e eu acho que esse é, inclusive, um dos objetivos, né, que a pós-graduação tem, é um desafio importante que a gente precisa superar. Só será bom pesquisador, né, quem souber consumir boas pesquisas, fazer boas análises de pesquisa, né, e para isso, às vezes, o apoio educacional, para a gente organizar o nosso tempo, organizar a forma como a gente estuda, é fundamental, né, e a gente tem esse apoio nos núcleos de apoio estudantil. E a gente tem, né, também uma parte daquilo que a gente consegue fazer de assistência social. Eu sei que é muito diverso o perfil de estudantes da pós-graduação, né? Fernando, eu e um grupo aí de pessoas, a gente tem tentado aprimorar
o conhecimento que a gente tem a respeito do perfil socioeconômico desses estudantes, né? Então, isso, inclusive, demonstra uma certa falha que a universidade teve ao longo do tempo. Então, a gente tem há vários anos um perfil muito bem estabelecido dos estudantes da graduação, e na pós-graduação isso é recente, né? Então, quanto melhor a gente conhecer o nosso público da pós-graduação, mais a universidade vai conseguir pensar em ações e políticas para acolher as demandas, né, desse público que a gente tem. E aí eu adianto, né? A gente sabe que o perfil dos estudantes é dinâmico, né? A universidade não é uma bolha, né? A gente está inserido em contextos sociais do nosso país, e a gente tem percebido, né, cada vez mais a chegada de estudantes com muitas vulnerabilidades sociais, e que a universidade precisa ter estratégias aí de apoio para que os objetivos acadêmicos todos sejam alcançados. Infelizmente, a gente não dispõe de uma linha de financiamento específico para fazer ações de assistência social na pós-graduação. Aquele programa nacional, que é o PNAES, que eu mencionei para vocês, é um recurso que a universidade recebe, mas a gente pode usar apenas para estudantes da graduação. Mas ainda assim a universidade, né, tem tentado algumas ações para pós-graduação sempre que possível. O cenário, né, orçamentário da universidade pública é muito desafiador nesse momento, então a gente não consegue fazer tanto quanto a gente gostaria, mas há um subsídio de alimentação nos restaurantes universitários, que a gente tem em todos os campi, com exceção do campus da Zona Leste, que ainda está em implantação. Então, nesse momento, estudantes da pós-graduação pagam R$ 3,50 pela refeição, e a universidade faz um subsídio do restante do valor, né? O custo da refeição é em torno de R$ 14,00, o estudante da pós-graduação paga R$ 3,50 e a universidade arca com o restante desse valor, né? Então, eu acho que esse é a principal ação de permanência que a gente tem conseguido fazer, e a gente sabe o quanto ela é importante. Como eu disse, né, tem um público na pós-graduação que é muito diverso, a depender da carreira, são estudantes que concomitantemente trabalham nas suas áreas, né? Eu sou enfermeiro de formação, é muito normal estudantes da área da saúde poderem trabalhar, mas outras áreas a gente sabe, né, que dependem da remuneração das bolsas de financiamento de pesquisa para o sustento, num cenário onde essas bolsas foram diminuídas abruptamente, né? Acredito que já tenha sido tema de debate aqui, mas é muito desafiador, né? Então, o pós-graduando hoje, ele tem muitas vezes que dividir o seu tempo aí com trabalhos que não são ainda na sua área de conhecimento, inclusive porque para algumas áreas a pós-graduação é quase que um pré-requisito para a inserção no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem percebido aí com dados preliminares desses levantamentos que a gente tem feito, que a conclusão da graduação ainda não garante uma mudança socioeconômica substancial na vida de estudantes, né? Então, eles chegam para a pós-graduação ainda com necessidades e que exigem o apoio da universidade. Para além, né, dessa estrutura local, que é o Núcleo de Apoio Estudantil, a gente tem um serviço de saúde aos estudantes, né, que fica localizado no Campus São Paulo. A gente tem médicos especialistas, 11 especialidades médicas, que está à disposição para que vocês possam também usar o serviço. O jeito de acessar esse serviço é procurando o núcleo de apoio estudantil do campus, né, feita uma pré-avaliação, e esse núcleo encaminha para atendimento no serviço de saúde, né? Então, aproveitem essa estrutura que está à disposição. E aí eu volto, né, para aquilo que eu frisei no início da minha fala, que é como a universidade tem se movimentado para ser mais inclusiva, mais plural, mais democrática, e a gente tem enfrentado agora, né, de maneira mais rigorosa esse desafio na pós-graduação. Vocês sabem que a lei de cotas, desde 2012, e a expansão das universidades públicas foram políticas públicas fundamentais para mudar o perfil de estudantes na nossa universidade. Felizmente, né, após alguns anos dessas políticas, a gente já começa a receber um perfil diferente na pós-graduação, né? Então chegam pessoas negras, quilombolas, indígenas, né? Infelizmente na Unifesp ainda um número baixíssimo, mas em outras universidades no Brasil, né, já é um número mais substancial, e é uma defesa irrestrita que a gente faz, né? Que esses povos não sejam apenas objetos das nossas pesquisas, mas que também sejam produtores de conhecimento, e do conhecimento que quiserem, né? A gente também não pode achar que
uma pessoa negra vai estar restrita a pesquisar ou falar sempre sobre racismo, né? A gente tem discutido muito isso na universidade, né? Que as pessoas tenham aí a possibilidade de estudar o que quiserem e exercerem a plenitude do seu desenvolvimento profissional e acadêmico, né? Então, a universidade tem avançado nesse sentido. Vou falar de algumas políticas, né, que eu acho que têm transformado um pouco a relação da universidade com determinados grupos populacionais, né? A primeira delas é a política de acessibilidade e inclusão, que foi aprovada em 2018, no qual a gente tem melhorado bastante, né, o acolhimento a pessoas com deficiências na nossa universidade, né? Por conta disso que hoje o Vinícius está aqui com a gente, né, e que a Natália vai assumir aqui o lugar. Agora, para a gente parece meio óbvio, né, a importância de ter intérpretes de Libras. Se essa conversa tivesse sendo feita há 3 anos atrás, provavelmente a gente não teria essa interpretação, né, porque sequer a gente reconhecia a legitimidade da demanda das pessoas com deficiência. E eu tenho aprendido, né, inclusive com a professora Marisa, que está aqui, de que quando a gente melhora, né, a acessibilidade de uma estrutura, a gente melhora a estrutura para todo mundo, né, e não só para as pessoas com deficiências. Então, temos uma política, temos uma Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão, temos núcleos de apoio, temos núcleos de acessibilidade e inclusão nos campos, na IS, que também é uma estrutura local, né, então você, estudante, caso tenha alguma deficiência que necessite de apoio, procure, né, o núcleo de acessibilidade e inclusão do campus, e a gente vai providenciar aquilo que for necessário para que o seu desenvolvimento seja pleno na nossa universidade. Essa política, ela mexeu tanto com a estrutura da universidade que a gente já está pretendendo uma atualização da política, né? Então ela foi aprovada em 2018, a gente já se sente maduro, inclusive, para fazer uma revisão da política e melhorar alguns pontos que a gente já identifica como falhas, mas com certeza tem sido uma transformação da nossa universidade. Tem o portal de acessibilidade e inclusão, né? Então acessem as informações do portal para conhecerem mais sobre o assunto e para ficarem atentos também a outros eventos que a gente promove a esse respeito. A universidade tem avançado muito também nas questões de gênero, né? A gente tem o núcleo trans, que é um núcleo de pesquisa, ensino, extensão e assistência a pessoas trans. A gente tem uma comissão de diversidade sexual e de gênero e uma coordenação na pró-reitoria que lida especificamente com as questões de gênero. Importante lembrar, né? Eu estou na gestão como pró-reitor há 5 anos, mas que no começo da gestão a gente recebia muitas demandas de estudantes trans que chegavam na universidade reivindicando direitos básicos de uso do nome social, contra o preconceito, contra a LGBTfobia, né? Então a universidade tem tentado também enfrentar isso, né? Que a gente não tenha mais barreiras com o uso do nome. É muito complexo, né? Ainda que a universidade já tenha assumido publicamente inúmeras vezes a defesa das pessoas trans, né? Os sistemas, eles são muito complexos, a gente atualiza a questão do nome e quando a gente percebe tem uma falha num sistema específico que aparece o nome de registro, a gente tem que corrigir, né? Então esse é um trabalho que a gente tem lidado de maneira incansável e com nenhuma tolerância a qualquer forma de violência, né? Então caso isso surja, denunciem, né? O principal canal de denúncia que a gente tem é a ouvidoria, né? Então, a ouvidoria hoje ela está capacitada de acolher essas demandas e de conseguir triar para os órgãos competentes de encaminhar as soluções. A gente tem também, né, avançado muito, e essa é a política mais recente que foi aprovada e que impacta na pós-graduação. O nome da política ficou gigante, né? Eu acho que tão grande quanto o entusiasmo, né, e dedicação das pessoas que a construíram, que é a política Carolina Maria de Jesus de promoção da equidade, igualdade étnico-racial, prevenção e combate ao racismo. Então, a gente aprovou essa política no ano passado. A partir dessa política, né, a gente ganhou mais força para fazer essa mudança estrutural que eu apresentei no começo da minha fala, né, de termos uma pró-reitoria de políticas afirmativas. A universidade tem aprimorado a questão da verificação da autodeclaração racial para as cotas na graduação, né? Então, quando a gente começou a implantar
a lei de cotas, a gente fazia apenas a autodeclaração, então, por demanda do próprio movimento negro, a gente passa a fazer agora uma conferência, uma equipe que é treinada para isso, né, que estabeleceu critérios muito bem feitos ali para fazer a verificação dessa autodeclaração. E felizmente, né, a gente tem avançado com essa discussão de cotas na pós-graduação também, né? Então a gente já tem aí uma política aprovada e a gente percebe aí os programas se movimentando para atender também essa política da universidade que foi aprovada e que a gente tem aí as cotas também para pós-graduação. Então, né, eu acho que mais um avanço. E o avanço em andamento agora, né, que eu também tenho muita satisfação de poder acompanhar e ajudar a universidade a avançar, é com relação às questões de gênero, né? Eu acho que é um movimento, inclusive, muito forte na pós-graduação. A gente tem um grupo que foi criado, que é chamado de Materna Ciência na nossa universidade. Um dos pontos colocado é a questão da produtividade acadêmica para as mães, período de maternidade, né? Como que a gente faz a mesma métrica de avaliação de produção sem considerar a maternidade, sem considerar as duplas ou triplas cargas de jornada que as mulheres têm, né? Então, esse é um debate que a gente tem feito na universidade. Tem um grupo de trabalho constituído nesse momento que está fazendo uma proposta de política institucional, né? Então, a gente espera que ainda esse ano a gente possa aprovar uma política institucional de equidade de gênero na universidade, né? E certamente isso vai trazer também repercussões para a pós-graduação. Bom, em linhas gerais, né, eu acho que esse é um panorama geral aqui da universidade, naquilo que diz respeito a permanência estudantil, né, as questões também de políticas afirmativas. Estou à disposição para responder questões, né, e volto a frisar, procurem ajuda, né? Eu acho que a universidade, a gente lida com muitas limitações orçamentárias, limitação de pessoal, mas tem muita gente com boa vontade aqui que vai auxiliar nas demandas que aparecerem. E mais uma vez, bem-vindos, né, e bem-vindas à universidade nessa nova função, né, de pós-graduando. Certamente vocês, né, já são a realidade que vai mudar esse país, né, a partir do conhecimento que a gente produz, que a gente espera melhorar a vida das pessoas, né? Então a pós-graduação, a ciência é fundamental para que a gente tenha o país que a gente deseja, um país melhor. Então, obrigado, Fernando, e estou à disposição aqui para responder questões. Eu que te agradeço, Anderson, fala importante, já repercutindo aqui no nosso chat, a gente te chama novamente. Então, Paulo, obrigado também por ter aceitado e por estar aqui para compartilhar conosco o que a AGITS tem para oferecer para os pós-graduandos todos da Unifesp. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Anderson. Boa tarde quem está na mesa, compondo a mesa. É um prazer estar aqui. E a todas as pessoas que estão assistindo, vocês são muito bem-vindas. Eu tenho uma apresentação, deixa eu ver só se eu consigo estar aqui. Ótimo. Michel, você passa ou eu passo? Eu passo, está aqui. Ótimo. Então, a ideia é a seguinte, eu já fui pós-graduando, por incrível que pareça. Eu já tive sentado na cadeira que vocês estão sentados. Eu fiz de especialização a livre docência na universidade onde vocês estão. E eu acho que agora é uma hora de comemorar bastante e achar as coincidências que tem com os planos que vocês traçaram para vocês mesmos. E eu queria apresentar essa agência de inovação como sendo uma novidade, embora ela já exista há algum tempo, e talvez algo que faça eco com o que vocês vieram buscar na universidade. E o título que a gente colocou aqui foi Caminhos após a graduação, Caminhos na pós-graduação. Primeira coisa tem a ver com o que eu estava tentando introduzir na fala anterior, que é, existe um propósito no que eu estou procurando fazer, e a gente brinca muito, eu sou médico, mas no meio médico, de que muitas vezes a diploma de pós-graduando serve para a gente colocar no consultório, lá na parede de trás do consultório, e a gente acha que com isso a gente ou vai conseguir cobrar mais a consulta, ou vai ficar mais feliz, ou vai mostrar para a avó da gente. Not so assim que acontece, não é? A ideia é que ser pós-graduando é sim ainda hoje uma profissão, um caminho para uma profissão, é uma atividade que consome muito tempo de vocês, tem que consumir mesmo,
é uma atividade onde a gente gostaria que vocês se dedicassem de cabeça, porque a gente também se dedica, eu também sou orientador de pós-graduação na oftalmologia, no mestrado em inovação tecnológica, e mais do que isso, quando eu entrei na pós, a pergunta era muito essa: eu estou fazendo pós, mas eu quero também ter um propósito no que eu estou fazendo, além de aprender a dar aula e aprender sobre metodologia científica, que eu aprendi bastante bem nessa universidade que vocês também estão. Mas além dos cursos de estatística, metodologia e aí vai, eu queria que o que eu fizesse diferença na vida das pessoas. Vocês vão falar, é óbvio, Paulo. Pois é, não é tão óbvio assim. E, principalmente, não é alguma coisa que a universidade há muito tempo tem abraçado como óbvia. Mas a gente sabe que fazer diferença na sociedade é alguma coisa que está dentro da gente, isso chama propósito. E aí eu vou introduzir o conceito de inovação com esse viés, tá? O que é inovação? Então, inovação é um invento. Vocês podem ter tido uma ideia, no laboratório vocês descobriram alguma coisa por curiosidade, vocês estão trabalhando em alguma técnica, comparando com outra, para descobrir coisas, é uma descoberta, mas o seu uso, na verdade, é vezes o seu uso, porque, segunda frase, um invento é uma ideia ainda sem utilidade percebida. Quando a gente não tem o uso, a utilidade, não existe muito porquê você ter essa ideia levada a público. O público não vai entender a ideia da gente como uma coisa que tem muito valor. E, de verdade, se ninguém está usando, talvez não tenha tanto valor assim. Isso leva a um raciocínio, a um pensamento que é o seguinte: será que o que eu estou fazendo na bancada tem interesse para alguém? E essa pergunta é bem profunda e de vez em quando ela provoca alguns choques com os orientadores de vocês, e eu provoco vocês a fazerem essa pergunta para o próprio orientador. De vez em quando a gente, na orientação, está tão envolvido em alguma descoberta que se chama ciência básica, que perde um pouco o conceito de, mas eu estou fazendo isso exatamente para quê? E vocês, chegando agora, estando bem frescos, vão conseguir ter esse questionamento muito mais à flor da pele do que a gente. Então é assim, eu estou fazendo, mas para que eu estou fazendo isso mesmo? Qual é o contexto dessa história? E pode ser muito bem um contexto de ciência básica, está tudo ótimo, de pesquisa básica, de pesquisa em humanidades, pesquisa qualitativa, não tem nenhum problema. Mas entre um pouco nesse questionamento, que vale bastante a pena, porque vai impactar um pouco, não só no caminho, vocês voltam para casa e pensam o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e o porquê vem, mas depois também, até na história da gente ter na pós-graduação um caminho para a empregabilidade, que não está tão tranquilo hoje em dia. E aí vão as outras frases, que a inovação tem valor percebido, tanto de mercado como valor social, e a agência de inovação, vocês veem lá, é uma agência de inovação tecnológica e social da Unifesp, não é só tecnológica. A gente entende na Unifesp que o que sai da universidade passa para a sociedade e gera emprego, imposto, melhoria, é inovação também. Não é só o que sai para a sociedade e vira unicórnio, muito lucro para os acionistas, patente. A gente acha que é mais ampla a ideia de inovação. E o valor resulta no potencial de comercialização ou de aplicação social, como eu falei para vocês. Onde é que a inovação está presente? Onde é que eu posso encontrar isso? Que nem eu falei, em vários pontos, desde tecnologia, que é o mais óbvio, processo, modelos de negócios, serviços, ou em inovação social e em políticas públicas. De novo, encorajo muito vocês a pensarem em que vocês estão fazendo que pode ser oferecida a público. Vão, e eu vou falar nos próximos slides, ao site da Agites, e lá existem várias invenções que estão sendo oferecidas, e na hora que elas forem utilizadas, elas passam a se chamar inovação. Tanto que se chama mostruário da invenção. A gente tem nesse mostruário várias ideias. Tem ideias que são protegidas por patente, de vez em quando é interessante a gente fazer isso. De vez em quando as ideias são protegidas por registro aberto, de vez em quando não são protegidas, elas ficam dentro da própria agência, de vez em quando elas passam para a sociedade como transferência de know-how. Isso é um pouco de tecnicalidade, mas é só para tirar a história de patente, só patente da cabeça de vocês, tá? Qual que é o potencial da sua inovação, né? Onde é que a tua invenção mais uso pode ser bastante importante? A gente tem esse gráfico que eu acho que é legal mostrar, que tem a ver com valor, quanto dinheiro ela acaba gerando, tanto em termos de imposto como valor lucro mesmo, e nível de disrupção. Quão fora da caixa ela é? Ela não precisa ser completamente fora da caixa. De verdade, as inovações que mais deram dinheiro, se vocês estão preocupados com isso,
são as que são inovações incrementais. Então, por exemplo, o 99 táxi. Ele não mudou o modo como a gente se locomove na cidade. Ele juntou Lé com Cré, fez uma coisa que se chama escalabilidade, muita gente usando, e hoje vale bilhões. Não necessariamente a gente precisa redescobrir a roda para ter um impacto social, tá? Acho que é um pouco isso que eu estou falando nesse gráfico daqui. E a agência está aqui para isso, para que vocês consigam dialogar sobre essas angústias, sobre esses lugares onde vocês vão passando e descobrindo coisas que podem ser internalizadas na pesquisa de vocês ou para a vida de vocês mesmo. E eu acho que vocês têm que visitar, devem visitar, queremos que vocês visitem o portal da agência. As informações estão lá, eu vou passar um pouquinho por algumas seções desse portal, que é um portal, claro, em construção como todos os outros, mas a gente está tentando cada vez mais sistematizar os fluxos e dar uma cara mais nova, um pouco mais moderna para a universidade, que ainda é muito burocrática e cartorial. Então, entrem no portal para vocês conferirem o que eu estou falando e, claro, mandem as críticas que vocês quiserem, tá? Como é que a gente funciona numa cultura empreendedora? A gente tem na universidade o potencial de pesquisa, a gente precisa ter um diálogo com a sociedade e a gente tem a necessidade de setores 2,5, 3, que são o terceiro setor, ou o setor que ainda é de organizações sociais, por exemplo. Existe a fundamental necessidade de diálogo, de co-desenvolvimento. Hoje está bastante dito uma palavra que chama "holy-ship". Então, todos estamos no mesmo barco. Quem fala isso é o Pai Madhu, que é um grande estudioso de inovação, é um epidemiologista da McGill University, do Canadá. Então, é bastante interessante a gente ficar de olho nisso. Eu já falei um pouco que o usuário precisa ser questionado, senão a nossa ideia sem uso não tem nenhum valor, e a gente precisa construir junto para sair um pouco dessa filosofia do imperialismo de que eu sei e você deve abraçar o que eu sei. Mesmo porque as pessoas não abraçam, né? Então, até pelo bem da nossa inovação, a gente deve falar junto com as pessoas. Existem, já aqui falei um pouco desse modelo aí de inovação aberta de holy-ship. A gente tem que aplicar ideia, inovação, expertise desenvolvida em laboratório de pesquisa da instituição em demandas de inovação da sociedade e de empresas. E aqui vale uma palavra que é: as ligações com empresas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, sociais, são extremamente bem-vindas nessa universidade. A gente gosta de ter ligação com a sociedade sem preconceito. Depois a gente vai avaliar se as ligações elas valem a pena ou não valem a pena e como elas deveriam ser feitas. Mas se liguem, tragam demandas da sociedade. Tá? A sociedade ela espera que a universidade devolva para ela soluções, desenvolvendo em conjunto, ou se nós soubermos alguma coisa, transferindo know-how para ela. E as indústrias igual, senão a gente continua no Brasil na história de mas as empresas no Brasil investem pouco em P&D, investem pouco em pesquisa e desenvolvimento, e é muito da nossa responsabilidade aumentar isso, levando essas possibilidades de parceria para eles. Tá? Tem uma área no site que chama Conecta Agits, outra que vocês vão ver que se chama Educa Agits. Essa Conecta Agits é uma área de conexão, onde as pessoas se conectam, as ideias procuram sinergia para impactar o mundo. Então é um pouco do que eu falei para vocês de conexão. Inovação é também conexão, senão não sai. E o Educa Agits, onde tem um material farto de e-book, podcast, leitura, artigos, cursos, para que vocês consigam entrar um pouco mais detalhadamente nesse mundo que se fala de empreendedorismo e de inovação, mas aqui, como em outros locais, a conexão com as pessoas, a conversa, ver o que está acontecendo, ficar esperto, esperta, é mais importante do que a gente ter uma leitura, talvez seja tão importante como a gente ter uma leitura profunda sobre o tema. Dúvidas, estamos completamente abertos e dispostos a responder todas as que vocês tiverem. O pedido é que vocês façam elas pelo site. O site é um canal onde a gente apresenta o que está acontecendo para vocês, as oportunidades estão lá. É muito ainda ruim a comunicação que a gente tem por e-mail e por algumas outras modalidades sociais. Mesmo a mídia social, é complicado você ter certeza que as coisas chegam nas pessoas, então a gente ainda acaba preferindo que vocês venham ao site. A gente tem essas pessoas todas que fazem a agência funcionar. E um especial agradecimento ao Esquadrão Agits, comandado pela Silvia Alonso, que é uma bióloga, que contribui muito na agência, está lotada na agência de inovação, e todos os membros do Esquadrão. Então,
Então, muito obrigado, estamos à disposição. Um grande abraço, Fê. Tomara que nós nos vejamos pessoalmente em breve. Obrigado, Paulo. Estou com saudades. Acho que faz uns 3 anos que eu não te vejo. Então, muito tempo demais, Fê. É tempo demais. A gente tem que retomar a dimensão que a gente perdeu. Não sabemos, estávamos aqui, Ana e você discutindo se era a 3ª ou 4ª dimensão. A gente deve estar na 6ª, sei lá. E não sabemos mais como agir. Então, obrigado, Paulo. Ana, é um prazer enorme ter você conosco. A palavra é sua agora. Obrigada a todos. Saudade de vê-los pessoalmente, né? A gente está aí na 3ª dimensão. Fazer o quê, né? Faz parte. Então, boa tarde a todos, bem-vindos à nossa universidade. Vocês estão chegando e eu estou quase saindo, defendo aí meu doutorado em julho. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a militância estudantil dentro da pós-graduação. Ela é um pouquinho diferente da graduação. Na graduação, a gente está junto todo dia, a gente faz as mesmas disciplinas, né? A gente tem um input maior. Na pós-graduação, não. Cada um está na sua rotina, cada um está na sua pesquisa, a gente escolhe as matérias que a gente vai fazer. Ela é um pouquinho mais solitária, mas ainda assim ela tem a sua importância. Então, a Associação dos Pós-Graduandos, ela é uma associação sem fins lucrativos que representam todos os estudantes da pós-graduação da Unifesp, seja de stricto sensu ou lato sensu. Ela foi fundada dia 26 de agosto de 1976, quando ainda era APG-EPM. Era APG-EPM e tinha depois a Escola Paulista de Enfermagem. Em 85, nós fomos uma dos fundadores da NPG. Então, junto com a UFRJ, PUC São Paulo e outras instituições, nós fomos aí os fundadores da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Então, quem fez parte dessa gestão muito importante aí, que ajudou a fundar a NPG, é a nossa ex-reitora Soraya. E na década de 90, ela passou a ser a PG Unifesp. Vamos lembrar que depois de Escola Paulista, Escola de Enfermagem virou a universidade, houve expansão, ainda estamos em expansão. Então, essa militância ela foi abrangendo os campos novos, né, os outros pós-graduandos que vêm chegando para a gente. Então, a APG ela faz parte do Conselho de Entidades da Unifesp, que congrega todas as categorias. Então, nós temos pautas em comum e também podemos colaborar em pautas específicas de cada categoria. O nosso diálogo com as instâncias da universidade, ela sempre foi muito boa. Todo mundo na Unifesp é muito acessível. Eu falo sempre com o professor Anderson quando precisa, o Paulo Schor, a professora Lia, da própria GPQ. Todo mundo sempre foi muito acessível. Eu vim de uma universidade estadual que chegar perto do reitor só com segurança. Então, sintam-se privilegiados de estarem dentro de uma instituição que nos acolhe. A gente tem voz. E como que a gente tem voz dentro dessa unidade toda chamada Unifesp, né? Primeiro, a gente tem que ocupar os espaços. A gente tem que se fazer ser ouvido. Lembrando que nós temos cadeira na pós-graduação no Conselho Universitário, nós temos no Conselho de Campus, nas congregações, no Conselho de Pós-Graduação, na própria praia a gente tem cadeira. A gente tem a nossa representação discente dentro dos nossos departamentos e dos nossos programas de pós-graduação. Isso é muito importante para levar as demandas dos nossos colegas para as nossas coordenações. Tem a própria APG, venham com a gente, né, fortalecer a nossa luta, a nossa categoria. E também tem a NPG. Então, nós somos filiados à NPG e seguimos a bola aí. Então, algumas coisas o professor Anderson já falou, algumas coisas o professor Short já falou, não vou repetir muitas coisas. Lembrando que o nosso momento de luta, ele é um momento de luta que está um pouquinho, como eu posso falar, demorando para acontecer. Primeiro, nós estamos com a Bolsa CAPES e a CNPq sem reajuste desde 2013. Eu sou bolsista CAPES, fui no meu mestrado, sou no meu doutorado. E segundo, né, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o índice do IBGE, o valor atual de bolsa seria de 1.500 de mestrado, passaria a 2.452, e de 2.200 de doutorado seria para 3.596. Ou seja, a FAPESP, que atualmente reajustou o valor da bolsa, o cara de mestrado recebe mais que a gente de doutorado. Olha o absurdo. Então, assim, fazer pesquisa no Brasil, ultimamente, é difícil? É difícil. Tem seus benefícios? Tem. Mas a luta está aí, a luta continua. Qual o maior problema disso para a gente?
com cada vez menos oferta de bolsa, e a Unifesp perdeu bastante bolsa desde o começo do governo do Bolsonaro, o que tem acontecido é a fuga de cérebro. A gente está perdendo muito colega bom para a universidade fora. E a gente perde muito, porque esses caras são formados aqui com pesquisas que seriam maravilhosamente implementadas aqui, né? A permanência estudantil, como o professor Anderson falou, a gente luta aí já faz um tempo pela construção da moradia estudantil, lembrando que a Unifesp, principalmente o campus São Paulo, ela não é um campus fechadinho igual a USP, ela está espalhada pela Vila Clementino, então a gente tem o prédio para fazer a tal moradia estudantil, sempre demora, porque entra licitação, preço, um monte de coisa, um dia ela vai existir, assim esperamos. Lutamos também para que ela exista em outros campos. Eu faço parte, junto com o professor Fernando, do Escritório de Ações Afirmativas, aí, que ele já foi comentado sobre as cotas, né? O NAI, que o professor falou, que é o Núcleo de Assistência Estudantil, usem, e eu posso falar para vocês que recentemente eu usei. Eu fiz todo o meu pré-natal e eu fiz o meu parto pela Unifesp. Minha filha nasceu no Hospital São Paulo. Então, é um serviço que ele funciona. Nós somos acolhidos. Tem o restaurante universitário, como eu já disse, as bolsas dos programas e as agências de fomento, e eu também faço parte do que o professor Anderson falou, eu faço parte do coletivo Materna Ciência, né? E não sei se vocês sabem, as mulheres elas são maiorias no curso de pós-graduação em todo o país, porém a contratação de mulheres docentes ainda é menor do que a de homens, né? A nossa produção científica com filho é menor do que um homem e a academia não leva isso em conta, por isso que a gente está brigando. Existe um GT de trabalho para mudar isso dentro da nossa universidade. Muitos orientadores não aceitam mulheres, principalmente porque nós temos licença direito maternidade, mesmo que de 4 meses, e realmente isso acontece ainda dentro de muitas instituições. E aí, o Materna Ciência, ele é um grupo que, para quem quiser, sejam muito bem-vindas, @Materna Ciência, tanto no Instagram quanto no Facebook. Estamos abertas aí e lutando por políticas voltadas para as mães docentes, discentes e tais da nossa universidade, né? Atualmente tivemos uma conquista aí do Parents Science, conseguimos colocar a licença maternidade dentro do currículo Lattes, uma coisa extremamente importante. Lembramos que temos uma embaixadora, embaixatriz do Parents Science dentro da Unifesp, que é a professora Yara, campus Diadema. Então, é isso aí. Eu queria falar para vocês, bem-vindos. A Unifesp e a APG, a Unifesp está aberta para vocês. Entrem em contato, temos a página no Facebook, temos a página no Instagram. A militância, ela é necessária, a gente precisa se unir, a gente precisa levar os nossos programas adiante, fazer a nossa ciência, e como o professor Shaw falou, a gente tem um propósito, e a gente quer realizar esse propósito. Então, vamos levar os nossos conteúdos além dos muros da universidade, para quem realmente precisa, para quem realmente a gente pesquisa, né? Sem pesquisa, sem o estudo, não há futuro. A gente vive aí um momento muito negacionista, mas a gente rema contra a maré. Vocês entrando agora na pós mostram isso, um tapa na cara da sociedade. Vou fazer ciência, vou devolver sim para a sociedade tudo, né, colocado em mim. E é isso aí, gente. Que a força esteja com vocês, boa sorte. Estamos aí para o que vocês precisarem. Ana, muito obrigado pela sua fala, pelas situações todas que você relatou, e quero só enfatizar que é importantíssimo, né, que essa luta que foi historicamente construída, estou na Unifesp há 12 anos, acompanhei, de cadeiras dentro de todos os órgãos colegiados possam ser ocupados pelos colegas. Muitas vezes a gente não consegue preencher as vagas de representação docente porque há o medo de que isso vai atrapalhar. Na verdade, o engajamento ele só colabora para a expansão. A Ana está aí mostrando o quanto é possível fazer vida, fazer ciência e ter ainda uma participação tão importante em prol do coletivo. Então, eu te agradeço por isso também, Ana. A gente volta a falar com você daqui a pouco.
eu quero chamar então agora a professora Marisa e também a professora Isilda Johansson, que entrou, e eu não apresentei no começo, mas a Isilda também faz parte do Escritório de Ações Afirmativas, é filósofa, mestre e doutora em filosofia, professora no campus Guarulhos, na Escola de Filosofia e Ciências Humanas, e é uma das dirigentes também do nosso Escritório de Ações Afirmativas no eixo de gênero e igualdade. Então, a Isilda vai dar um oizinho para a gente depois, mas quem vai fazer a apresentação hoje é a professora Marisa. Então, Marisa, obrigado. Você já sabe que a casa é literalmente sua. Obrigada, Fernando. Agradeço muito o convite. Gostaria de iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, de olhos azuis, com cabelo curto. Estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede de pedras em tons de marrom e bege. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre essas ações afirmativas na pós-graduação. Vamos lá que eu vou tentar com... obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção conjunta, né, que nós estamos fazendo para que a gente possa, de fato, ter uma universidade mais hospitaleira. Você que vai passar ou sou eu? Sou eu? Você consegue passar. Ok. Bom, então, nós fizemos um grupo de trabalho, né, para a promoção de ações afirmativas de junho até setembro de 2021. Esse grupo foi composto por 30 pessoas, sendo 20 docentes, 7 discentes e 3 tais. Esse grupo se dividiu em 4 pequenos grupos de trabalho, né? Um grupo de acesso, um de permanência, um para estudar um pouco o mapeamento, para ver como é que a gente podia fazer esse estudo do mapeamento, e um outro grupo que discutiu a questão da formação das disciplinas. O grupo de acesso garantiu justamente a garantia de equidade, né, do ingresso na pós-graduação. Então, a partir desse grupo é que a gente discutiu a questão de cotas, né, de cotas para estudantes com deficiência, pretos e pardos, indígenas e quilombolas. Além disso, esse grupo de acesso tentou fazer o diálogo, né, estabelecer o diálogo com os outros grupos de permanência, formação e mapeamento, uma vez que de nada adianta o estudante ter a garantia de acesso, mas ele não conseguir permanecer e concluir a sua pós-graduação. Então, o que nós discutimos é que, como o professor Anderson já bem disse, né, nós seguimos todas as normativas gerais da Unifesp. Então, todos os alunos, eles têm os mesmos direitos e serviços, não é, que os alunos da graduação, no que se refere, por exemplo, ao núcleo de acessibilidade e inclusão, ao núcleo de assuntos estudantis, não é, e de apoio pedagógico. A reserva de vagas ficou definida que será mediante autodeclaração, né, mas seguindo bancas de heteroidentificação e também de avaliação da documentação de pessoas com deficiência. Uma outra coisa importante, né, é a definição de provas de ingresso adaptadas. Então, se o estudante vem para a pós-graduação e ele tem uma necessidade específica, ele pode já sinalizar no processo seletivo e aí pode-se providenciar o que for necessário, seja intérprete de Libras, ledores, prova ampliada ou mesmo prova em braille. O regimento interno da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e de Pesquisa também definiu, no artigo 86, parágrafo 4º, que a língua brasileira de sinais seria, né, e as outras línguas indígenas, elas seriam encaradas como primeira língua. Então, a proficiência em língua portuguesa é encarada como língua estrangeira para candidatos surdos, para candidatos estrangeiros e também para candidatos indígenas. E que os alunos com dislexia ou com outros transtornos de aprendizagem também teriam adaptações no ingresso e para a permanência. Ou seja, se o aluno vem com uma dislexia, na hora da produção da tese, pode ser que ele tenha uma dificuldade de fazer essa redação. Então, isso também será considerado, apoios também serão providenciados. Com relação a esses apoios, então,
nós trabalhamos de forma integrada, não é? Quando há ANAP no campus, como, por exemplo, é o caso do Campus São Paulo, a gente faz um trabalho integrado, que junta o núcleo de acessibilidade e inclusão, o núcleo de assuntos estudantis e o núcleo de apoio pedagógico, de forma que se garanta um sinergismo nas ações que vão ser promovidas. Então, como é que acontece esse fluxo dentro do núcleo de acessibilidade e inclusão? Então, a gente recebe, no caso da graduação, a gente recebe uma planilha da PRAE. No caso da pós-graduação, a gente recebe já no momento das bancas a lista dos candidatos. Em seguida, é feito um contato com esses candidatos via e-mail, para que a gente possa dizer que nós temos um núcleo de acessibilidade e inclusão. A partir disso, se o estudante achar que é necessário, a gente faz uma conversa com a coordenação do curso para implementar as adaptações. Quem diz quais são as adaptações necessárias é o estudante. E também é garantido o sigilo quanto à identificação desse estudante. Em seguida, se são implementadas ações, essas ações elas vão sendo acompanhadas, né? Então, a gente vai fazendo reuniões periódicas com o aluno e também reuniões periódicas com a coordenação ou com os professores que forem necessários, para que seja, de fato, implementada a ação junto a esse aluno, junto a essa turma. Como o professor Anderson já mencionou, a gente tem o portal de acessibilidade. Então, para vocês entrarem em contato com os núcleos de acessibilidade e inclusão dos campi de vocês entram no portal de acessibilidade e aí vocês selecionam, né, o campi em que vocês estão, e ali vai ter o contato, vai ter o e-mail, vai ter os membros que compõem esse núcleo, para que vocês possam entrar em contato mais facilmente, se for necessário. O grupo de permanência, não é? Então, no grupo de permanência se discutiram as estratégias para que esses estudantes consigam dar continuidade aos seus estudos, né? Então, procurando justamente dirimir essas dificuldades que acontecem em decorrência das desigualdades que nós temos, né? Então, por exemplo, no portal de acessibilidade, no que tange as questões de educação inclusiva, nós temos lá uma série de orientações de adaptações que podem ser feitas no processo de ensino-aprendizagem, como também a disponibilização, né, de intérprete de Libras. Então, a solicitação também é feita pelo núcleo de acessibilidade. Então, se vocês entrarem no site, né, no portal de acessibilidade, vocês vão ver que existem aqui os recursos, né? Então, olhando aqui do lado direito, vocês têm os livrinhos que foram produzidos sobre deficiência visual, deficiência auditiva e outros quadros que são importantes que o professor tenha conhecimento, né? Que tipo de adaptação ele vai fazer na sala de aula quando ele tem, por exemplo, um cego assistindo a aula? Que tipo de adaptação vai ser necessária quando ele tem um aluno surdo, não é? Quando ele tem um aluno com transtorno do espectro autista. Além disso, o grupo de permanência também discutiu a necessidade, né, de realização de eventos culturais e esportivos periódicos dentro da Unifesp como um todo, para que a gente possa trabalhar a troca de experiências, mas também a sensibilização contra o preconceito. Além disso, a gente tem um trabalho conjunto, né, da CETAI, né, com os NAIs, ela coordena todos os NAIs, para que aconteça esse trabalho também de divulgação e sensibilização. É feita também a discussão importante de fazer uma formação com os professores, daí a gente ter o escritório, né, de ações afirmativas para a gente poder discutir isso, trabalhar com a formação geral da universidade, divulgar essas informações, e também a questão dos intérpretes, né? Então, como o professor Anderson já mencionou, a acessibilidade é fundamental para viabilizar a participação de todos. Então, por isso, uma universidade com intérpretes é uma universidade melhor. Então, o que a gente procura fazer, né, é formar redes de trabalho integrado, que
envolvam, né, apoio especializado quando é necessário. Então, dentro dos diferentes NAIs, a gente tem profissionais, né, por exemplo, da Baixada Santista, aqui do Campus São Paulo, e a gente vai fazendo essa discussão sobre como é que, de Guarulhos, né, para saber como é que a gente faz as adaptações que precisam ser feitas. Quer dizer, o nosso objetivo é justamente envolver toda a comunidade acadêmica, trabalhando nas diferentes áreas, nas diferentes interfaces, para que essa universidade seja realmente inclusiva. O grupo de mapeamento procurou, então, definir uma estratégia para conhecer o nosso estudante. Então, foram elaborados questionários e a gente tem aí, provavelmente no futuro, aí vocês vão ter os dados de quem é o público da nossa pós-graduação, quem são os egressos, mas também quem são os alunos que estão hoje, né? Como é que funciona essa questão da matrícula, das desistências, como é que está a entrega das dissertações. Então, para a gente conhecer como é que está funcionando a universidade e aí ver quais são as nossas fragilidades e tentar resolvê-las. E o grupo de formação discutiu sobre a necessidade de ter uma formação que contemple a diversidade humana. Então, o que nós vemos, né, que a gente tem uma universidade eminentemente branca, na qual a gente estuda autores brancos, então a gente precisa trabalhar essa diversidade, né, de modo que os planos de ensino, a literatura estudada, contemplem toda a diversidade humana, né? Então, contemple autores de todas as etnias. Então, além disso, a gente busca, né, fazer uma formação dos docentes e dos técnicos para trabalhar com essas questões, ciclos de palestras e mesmo encontros, né, para pós-graduação, encontros antirracistas. Então, desse grupo, né, resultou essa portaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que dispõe sobre as ações afirmativas. Então, ela enuncia, né, a questão da porcentagem de estudantes que a gente vai contemplar nas cotas, não é? Então, a gente tem aí 25% das vagas reservadas para pessoas negras, quilombolas, indígenas e com deficiência, respeitando as questões contempladas no censo. A participação dos NAIs como fundamental para o processo de inclusão, e a discussão sobre as ações afirmativas, de modo que a gente consiga contemplar toda a universidade, mas também construir uma rede de suporte para os discentes para garantir a sua permanência e conhecer esse público. Como consequência também dessa portaria, a gente teve o estabelecimento do Escritório de Ações Afirmativas. Esse escritório ele é composto por representantes de todos os campi e de várias instâncias outras instâncias, né, dentro da universidade, e ele é dividido em 3 eixos. Então, o eixo das relações étnico-raciais, da igualdade de gênero e da acessibilidade e inclusão. Então, ele pertence, né, à Coordenadoria de Integração Acadêmica, coordenada aí pelo professor Fernando, e eu e a Isilda fazemos parte desse grupo também. Então, o que é que o EAF faz, né? O nosso trabalho é justamente de produzir um material para fazer a formação no que tange as políticas afirmativas, bem como promover eventos, cursos e palestras. Também o acompanhamento dos programas de pós-graduação. Então, os programas de pós-graduação fazem para a gente a solicitação das bancas de identificação e das bancas de pessoas com deficiência. Então, a gente organiza as bancas, né? E também desenvolve outras ações para justamente garantir a permanência estudantil e ampliar as condições, né, de pesquisa, de estudo, de trabalho, de comunicação e também de divulgação científica da comunidade e dos pesquisadores que fazem parte aí da nossa universidade. Então, o que a gente tinha para dizer é que a gente precisa de todos, né? De todas as pessoas, para que a gente possa construir, de fato, uma universidade como a que queremos, uma universidade hospitaleira. Obrigada, Fernando, obrigada. Obrigado a você, Marisa, por tudo. Eu queria, então, convidar todos os colegas para que voltassem para a nossa tela.
a gente consegue agora pôr todo mundo aqui. A gente tem algumas perguntas, a gente tem meia hora ainda de debate, eu acho que pode ser bem proveitoso, e com isso a gente pode abrir algumas dinâmicas novas aqui. Então, vou começar fazendo duas que já chegaram, que eu acho que, inclusive, falam transversalmente. Uma recém-ingressa, Anderson, pergunta se existe para a pós-graduação algum tipo de estímulo, já que ela é funcionária pública, moradora no Triângulo Mineiro e vai ter que se deslocar para São Paulo. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Você falou sobre Pinais, mas a gente podia te dar essa deixa para conversar também sobre isso. E, Ana, a gente tem uma pergunta que sobrou da manhã, que eu acho que faz muito eco com o que você disse para nós hoje, com relação à licença maternidade, as dificuldades, os trâmites, os procedimentos que uma pós-graduanda deve ter. E aí eu aproveito de falar também da licença paternidade, que é algo que ainda tem que ser mais bem estruturado. Então, essas duas perguntas já apareceram, enquanto isso eu vou compilando as demais para a gente esquentar as turbinas aqui e trazer para os outros colegas. Bom, eu vou começar aqui, já passo para a Ana, né? Então, como eu disse na minha fala, a gente tem uma limitação hoje que é orçamentária, né, em oferecer qualquer tipo de auxílio, transporte para estudantes da pós-graduação, né? A gente recebe esse dinheiro, ele é insuficiente para a graduação, né? Então, mesmo que a gente pudesse usá-lo, seria um desafio, porque ele tem sido insuficiente para a graduação, os recursos da universidade têm sido reduzidos drasticamente desde 2016, né, e está cada vez mais difícil fazer a gestão, não só das questões de permanência, mas para pagar o custeio da universidade, né? Então é um desafio para os gestores públicos hoje pagar a conta de lá, água, energia, internet, né? E obviamente isso também resvala nas ações de permanência que a gente poderia fazer. Em outros tempos a gente tinha interlocução com o MEC para conseguir verbas adicionais, inclusive para poder fazer ações para pós-graduação, né? E hoje em dia vocês têm acompanhado, né, como tem sido a gestão do MEC, né? A gente está passando aí por mais uma troca de ministro, e isso, para quem está na gestão de uma universidade pública federal, né, impacta diretamente, impede que a gente tenha ali uma interlocução para melhorar as condições de funcionamento da universidade e também as condições de permanência das pessoas. Né, a Ana lembrou muito bem, a universidade, a Unifesp, né, a gente não tem moradia estudantil, né, essa é com certeza um dos pilares das ações de permanência em todas as universidades públicas, né, a gente tem projeto para construção de moradia, nos falta o financiamento, né, então a gente tem buscado, inclusive, outras possibilidades que não seja exclusivamente com recurso público, mas é um desafio, né, porque é uma ação praticamente de assistência social, é muito complicado a gente pensar em parcerias público-privadas, mas a gente tem tentado olhar para todas as direções. Então, muito objetivamente, a gente não tem hoje auxílio, né, que possa ser concedido para esse suporte no transporte ou para a moradia. O único auxílio, né, que não é um auxílio financeiro direto, mas é indireto, é por meio do subsídio do restaurante universitário. Né? Então, esse está à disposição. E também adianto, tá, gente? Não é fácil pagar esse subsídio, né? Porque a gente tem que encontrar todo ano aí algum recurso. A gente tem uma expectativa que esse ano aumente muito o consumo no restaurante universitário, porque as pessoas empobreceram, né? Então, a gestão disso ao longo do ano é um desafio para nós também, né? Conseguir ter o dinheiro de finalizar o ano sem ter prejuízo ou interrupção de nenhuma dessas ações que a gente faz. E aí eu passo para a Ana. Então, tá bom, a minha é sobre a licença maternidade, né? Acho que vocês podem até escutar um choro de fundo aqui. Eu tenho uma bebê de 8 meses. Então, as agências de fomento, a muito custo, nós conseguimos 4 meses de licença maternidade. Tanto a CAPES quanto a CNPq, os programas, eles pedem diretamente na pró-reitoria, e eu falo para vocês que é super fácil, você encaminha uma cópia, né, da certidão de nascimento do bebê, no mesmo dia você já tem aí a sua licença, né, um aumento de prazo de 4 meses. A FAPESP é direto com a FAPESP, e uma coisa também que a gente precisa lembrar e brigar
sobre essa licença, que para mim é pequena, né? Você tem que amamentar livre demanda 6 meses, mas você tem 4 meses. Eu consegui por causa da pandemia, né? Se eu não tivesse em pandemia, eu não amamentaria minha filha 6 meses. E uma coisa que a gente tem que lembrar são as mães de laboratório. Quando a mulher ela mexe com substância volátil e ela descobre a gravidez, ela tem que parar a pesquisa dela na hora. Ela pode abortar. Então, muitas, elas trancam a pós-graduação e nunca mais voltam, porque esse período ela fica sem receber, ela não tem nem auxílio. E isso já aconteceu em muitos casos, inclusive com mulheres que saíram daqui e foram para fora do Brasil, engravidaram lá, e aí atrasa toda a pesquisa. E a gente não tem nenhum tipo de auxílio realmente, porque pensa, ela vai ficar todo esse tempo, né, da gravidez, os 9 meses, longe do laboratório, porque ela corre um risco de aborto, e ainda vai ficar mais a licença dela. E para a academia, isso, para a gente, né, eles veem a gente como um peso, como se todo mundo tivesse sido um filho de chocadeira, né, ninguém tivesse uma mãe. Então, isso a gente ainda tem alguns problemas e algumas lutas pela frente, né? Então, nada ainda é muito perfeito. Mas, como eu falei para vocês, ganhamos o direito de colocar a nossa licença maternidade no nosso currículo Lattes, porque realmente você ia acabar em 4 anos, você vai acabar em 4 anos e mais um pouquinho. Então, esse período ele tem que estar descrito lá. Você não atrasou porque você quis, né? E antigamente isso era muito mal visto. E a licença paternidade, realmente nós não temos, é uma luta, a gente precisa lutar por ela. Eu sou casada com um doutorando que não pôde me ajudar, porque ele não tem como ficar longe de laboratório, e é um grande problema, né? Aquele famoso eu não fiz o filho sozinha. Então, a gente precisa lutar, sim, pelos homens na academia terem o direito também da licença paternidade. Obrigado, Ana. Tem uma outra questão para você, que é uma curiosidade sobre o calendário das reuniões ou como poder se achegar à dinâmica de encontros de vocês na APG. Então, a APG, quando faz as reuniões, as assembleias, tudo a gente coloca sempre na nossa página do Facebook, que é a APG Unifesp, e também no Instagram, que é a APG Unifesp. Também temos o Twitter, que também funciona bem. E a gente está daqui um mês para colocar a última assembleia da gestão. Então, fica aí todo mundo ligado. Quem quiser fazer parte da gestão da PG, a gente vai fazer a assembleia, convidar todo mundo para explicar o funcionamento. E quem sabe aí temos uma nova gestão de pessoas que estão com gás aí, acabaram de entrar. Perfeito, Ana, obrigado. Isilda e Marisa, pergunta para vocês. Com a criação do escritório, foi possível perceber uma dinâmica que ainda é um pouco tímida em algumas unidades. Se, por exemplo, um grupo de estudantes de pós-graduação demandar uma reunião, um evento com vocês, é possível promover isso a partir do que o escritório tem se proposto a fazer? Sim. Sim, a gente só precisa ver a nossa agenda, né? Como é que a gente vai fazer, mas a gente está disponível, sim. Porque eu, Isilda, Fernando, nós somos docentes, né? Então, a gente congrega todas as ações mais a docência, mas sim, é possível, sim. Não sei, Isilda, o que você acha? Olá, boa tarde. Desculpem, não estava no começo, mas estou aqui. O Fernando já me apresentou. Então, é isso que a Marisa falou. Claro que podemos, eu digo até um pouco, não só podemos, como é esse o propósito do EAF, né? O Escritório de Ações Afirmativas, ele não tem um caráter, vamos dizer, estritamente burocrático, ele não é só mais uma instância para dar uma carimbada em mais um papel e passar adiante, né? Nosso propósito é muito mais pensar políticas institucionais, né, de ações afirmativas, não é decretar só ações, né, mas pensar é pensar conjuntamente, pensar com com os sujeitos, né, diretamente afetados pelas ações afirmativas, né. Então, até eu reforço isso, que até um chamado, né, que eu faço, não só podem, como façam isso, nos chamem, nos convoquem, porque a gente precisa ouvir, né? A professora Marisa apresentou o trabalho do GT, né, de ações afirmativas, e um dos trabalhos, né, que foi esse, fazer um mapeamento, quem são, né, os nossos estudantes, a nossa pós-graduação, quem é a pós-graduação da Unifesp, né? E
o objetivo fundamental da gente saber para a gente saber o que a gente precisa fazer, né, a gente precisa saber quais são as demandas, né? Quem são os nossos alunos, quais são as necessidades, porque às vezes tem muitos dados que, às vezes, eles não mostram exatamente o que a gente precisa ver, não é? Eu vou dar um exemplo, assim, agora mesmo, né, foi dito que a pós-graduação é feminina, tem muito mais mulheres do que homens, mas isso não significa que a questão do equilíbrio e da igualdade de gêneros esteja resolvida, porque a gente vai ver que em certas áreas a disparidade é imensa, e em relação a muito mais presença masculina do que feminina. Algumas áreas, vamos dizer, consideradas tipicamente masculinas, carreiras tipicamente masculinas, né? A gente vai pensar, por exemplo, a área das matemáticas, a área das engenharias, né? A área das tecnologias, a área da filosofia, que das humanas é a mais desigual que existe, né? E o oposto também, e outras áreas que são consideradas tipicamente femininas, né? Enfermagem, pedagogia, né? Que aí assim, a quantidade de mulheres é muito maior. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, que legal, então parece que não temos problema aí de desigualdade de gênero, mas tem. Então, por isso que eu digo, e essas coisas aparecem no contato, no dia a dia, fazendo levantamento de números, levantamento de dados e levantamentos qualitativos também. Então, é mais do que bem-vindo a gente, se vocês não chamarem, a gente chama vocês para o escritório para conversar também. Perfeito, Isilda. Professor Paulo Schor, uma pergunta que é quase tripla. Pensando a JITS como um centro também de estímulo, onde ficariam, por exemplo, a possibilidade das novas tecnologias comunicacionais como podcasts ou mostras de desenvolvimento de estratégias que os próprios estudantes têm feito dentro da universidade? Acho que é um pouco a ideia de que se é possível alguém que já tem um podcast trabalhar de uma maneira que convirja com os interesses da JITS. Legal. E uma pergunta para o Anderson, que foi colocada aqui também no nosso chat. Quais são as possibilidades de estímulo à prática esportiva nos campi da Unifesp? Se é possível também apresentar projetos? Então, começando, Fê, a pergunta é ótima. Muito, muito boa mesmo. Melhor do que eu, a princípio, achava, porque a gente já teve essa pergunta há um pouco de tempo atrás. E as publicações que são divulgação de informação ou mesmo uso de ferramentas já conhecidas para alguma prática conhecida, elas não são entendidas como inovação, ou seja, não é uma ideia nova que foi co-desenvolvida e que foi ofertada. Pode até ser. A pessoa pode usar o YouTube ligado com o Instagram de um jeito novo e aí vai para o WhatsApp que chega na casa das pessoas pelo correio. Eu não sei. Aí sim, aí a gente está falando em uma modificação de um processo usando ferramentas conhecidas para chegar num resultado diferente. Mas conteúdos que têm direito autoral, e se a pessoa tem um podcast, eu tenho um podcast que não é nem da Unifesp e nem é inovação. Mas é só um direito autoral meu, que eu faço isso nas minhas horas vagas, as poucas que eu tenho, e coloco no ar. A Unifesp tem muito interesse na área de comunicação, e a gente tem um gestor de comunicação fantástico, que é o Walter, em conhecer. E nós também temos interesse em conhecer essas ferramentas, e elas vão vir sim para a agência se elas forem ferramentas novas, que a agência vai disponibilizar esse novo meio de se comunicar para que outras pessoas consigam fazer o mesmo. Mas é um pouco diferente comunicação, mesmo que a comunicação seja algo que está sendo feito para outras pessoas, e inovação. De novo, a universidade tem interesse nos dois, é só colocar um pouco na caixa de um ou na caixa de outro. Perfeito. Acho que para pós-graduação, inclusive, a gente está entrando no momento em que o Escritório de Comunicação e Divulgação Científica tem interesses, inclusive, em arrebanhar o que os nossos pós-graduandos e graduandas têm feito, de maneira que a gente consiga capilaridade nisso. Mas achei interessante a pergunta. Então, Anderson, o que a Unifesp pode fomentar e fornecer para a prática esportiva? É a pergunta que fica aqui. Ô, Fernando, eu quero até juntar a resposta, né, junto com uma outra pergunta aqui que a Janaína fez a respeito de como lidar com a saúde mental, né, o estresse e a ansiedade na pós-graduação,
porque eu acho que tem tudo a ver, né? Porque, inclusive, uma das saídas, né, é a gente ter bons hábitos de vida, que inclui a prática de atividade física. Né? Não esperem que a gente encontre tempo, né, para organizar a nossa vida a ponto de conseguir fazer atividade física, porque só piora, né? A gente sempre tem a noção de que está muito difícil hoje, de que na pós-graduação é tudo muito corrido. Hoje a gente tem saudade, né, da disponibilidade de tempo e da vida que a gente tinha quando era pós-graduando. Né? Imaginem vocês o que é a nossa vida aqui de docente, de pessoas que assumem cargos de gestão, de pesquisador, então nunca é fácil. Né? Então acho que tem que começar com esse pensamento de que o tempo da gente cuidar da nossa saúde é agora, né, e de incorporar hábitos saudáveis. E aí, para a saúde mental, ela é muito preservada se a gente tem bons hábitos de alimentação, bons hábitos sociais, de atividade física, uma boa qualidade de sono, que a gente consiga fazer uma boa divisão do nosso tempo e que a gente tente fazer uma boa gestão daquilo que é tóxico para a nossa saúde mental, né? Então, uma ampla exposição a notícias, né, que a gente está super exposto hoje, é guerra, é problemas na gestão. Então, assim, reservem um tempo para cada uma dessas atividades. Né? A gente fala isso muito nas práticas de atenção focada, do mindfulness, né, que não é só uma prática de meditação, mas é a gente conseguir concentrar a nossa mente, né, com qualidade naquilo que a gente está fazendo. E seja numa atividade de trabalho, num artigo, numa coisa que a gente está lendo, ou seja, numa atividade de lazer, que eu também possa ter momentos de lazer sem estar preocupado com o relatório que eu tenho que entregar para o órgão de fomento. Né? Então, acho que a gente vai ter que ter uma postura ativa, né, de lidar com a nossa divisão de tempo, de lidar com a nossa saúde mental e de fazer coisas que nos deem prazer. Eu falo com muita desenvoltura, né, porque essa é a minha área de pesquisa. Eu vou pedir para o Michel colocar um link aqui. Eu publiquei o ano passado um livro sobre saúde mental e emocional na escola, que é um projeto que eu coordeno para a Secretaria de Estado, né? Então ele é focado muito mais no público de escola fundamental e média, de ensino fundamental e médio, mas tem muita coisa ali que é como a gente consegue promover a nossa saúde mental, que se aplica também a gente que é adulto, né? Então, não só há o interesse da gente promover as atividades físicas, como a gente recomenda, né, que isso aconteça. Na universidade, a gente tem estruturas muito diferentes nos nossos campi, né? Então, a gente tem no Campo São Paulo, por exemplo, uma estrutura já consolidada, que é uma atlética, que tem quadra, piscina, que os pós-graduandos podem ali se inserir nas atividades ali oferecidas. Em São José tem uma quadra. Na Baixada Santista, a gente tem o curso de Educação Física, que tem uma estrutura alugada, né, que também pode ter ali alguma parceria, mas em outros campi a gente não tem, né? Diadema a gente não tem, Guarulhos a gente tem só uma quadra também, então a Unifesp ela é muito limitada, né? Nos falta essa estrutura de um campus universitário que agregue, né, uma estrutura também para a prática de atividade física, mas nada impede, né, que a gente faça projetos ou parcerias, inclusive com outras instituições. Né? A Unifesp tem uma parceria com o SESC, por exemplo, né, que é uma estrutura aí muito bem cuidada e que pode, talvez, oferecer aí oportunidades para a gente praticar atividade física. E a gente está à disposição para receber projetos, sugestões também. Né? Então, aquilo que for possível da gente implementar é muito bom que a gente receba. Obrigado, Anderson. Chegou uma por e-mail que é bem parecida. Eu acho que tem bastante a ver com a PROEC, sobre as práticas culturais, o que os campi oferecem que os pós-graduandos possam tomar partido. Eu acho que de tudo que a Unifesp tem é possível. Então, além do próprio Coral Unifesp, que está sediado em São Paulo, algumas unidades possuem teatro, companhia de teatro, também bateria, mas eu não me lembro de outras. Na verdade, eu acho que o site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem lá uma listagem dos coletivos todos. Naquele portal Alô Estudantes também, então vocês podem buscar ali oportunidades de fomento. E uma coisa que, preparando a apresentação, nós aqui da equipe percebemos, a Sala São Paulo, né, que é a Sala de Concertos do Governo do Estado, ela tem, para os espetáculos, uma cota de ingressos para os estudantes de escolas públicas, aos quais vocês fazem jus também por serem universitários de uma escola federal. Então, existem algumas ferramentas que estão compiladas no Portal Estudantes, também no site da PROEC, que vocês podem usufruir. Eu fui pós-graduando que cantou, eu ainda canto, mas
menos do que eu gostaria. E fazer atividade física ou cultural é um dos elementos mais interessantes de agregar sanidade. E é um momento que o seu celular está desligado. Então, são 2 horas por semana que talvez você consiga viver. Procurem atividades que deem prazer, porque a gente está hiperconectado e nesses 2 últimos anos de hiperconectividade com tela, além de ficar míope, você acaba ficando refém de várias outras instituições que nos colocam sempre dinâmicas emergenciais que muitas vezes podem esperar. Nós estamos caminhando aí para os 10 minutos finais. Eu quero devolver a palavra para vocês, para que vocês se despeçam e coloquem aí contatos ou estruturas que vocês queiram deixar frisadas. E agradeço muitíssimo Ana, Paulo, Isilda, Marisa e ao Anderson, que tem sido assim de uma gentileza singular, não só conosco na Pró-Reitoria, mas também com todos os estudantes, exercendo aí com o brilhantismo cargo que lhe compete. Então, eu me despeço já aqui, deixo a palavra com vocês. Eu volto só para dar tchauzinho e passar a bola para a próxima mesa. Bom, talvez vamos seguir a ordem aqui, né, para a gente não ficar demorando, né? Quero agradecer mais uma vez aí o Fernando, né, e em nome do Fernando, toda a própria GPQ pela iniciativa desse evento, né, agradecer a presença e participação de todas e todos. A gente está à disposição, né? Eu sei que nesse momento tem muita gente de fora chegando na Unifesp e é um universo grandioso para que a gente consiga entender. Né, a gente vai falando, vomitando siglas aqui como se elas fossem inteligíveis, a gente sabe que elas não são, né, mas com calma vocês vão se familiarizando. A gente tem uma estrutura, né, de site que para ontem a gente precisa melhorar, parece um labirinto, né, então não achem que é incompetência de vocês não acharem as coisas no site da Unifesp, porque a gente está aqui há décadas, né, e também não acha, e inclusive a ideia, né, da gente ter um portal para estudante facilitando o acesso às informações básicas, surgiu daí. Eu vou pedir para o Michel aqui colocar o link, né, do nosso site, que é o Olá Estudantes. A gente fez uma revisão que ainda não está atualizada, não está publicada. Né? Até o final da semana, a gente vai atualizar com informações específicas para a pós-graduação. Né? Era uma falha que a gente tinha nesse site, ele estava muito direcionado para a graduação, né? Então a gente atualizou com informações aí também referentes à pós-graduação. Acredito que até sexta-feira estejam disponíveis, né, mas já está o link aí para que vocês possam acessar. Pró-Reitoria, né, está à disposição, eu pessoalmente, né, sempre que precisar, atendo, né, sem nenhuma burocracia aí, qualquer demanda, né, e agradeço, e, mais uma vez, boas-vindas, muito sucesso aqui na trajetória acadêmica na pós-graduação. Um abraço. Bom, o Anderson é realmente muito, é a pessoa certa no lugar certo, né, Fernando? Ele é muitíssimo adequado sempre. Então, super gentleman, muito legal. Muito bom trabalhar junto com você, Anderson. E agradecer também, Fernando, a pós-graduação, a Lia, Bertola, que são outras siglas que vocês vão conhecer daqui a pouco, que são pró-reitor, pró-reitor adjunto. E tem um aspecto que eu acho bastante interessante repisar, e aí vou colocar chapéu de orientador, de pós-graduação e de ex-pós-graduando. A relação com o orientador ou a orientadora é fundamental. Então, a gente não pode deixar de estressar isso. Por mais que a gente tente e não vamos conseguir suprir todas as lacunas, principalmente as emocionais, eu acho que a relação com o orientador e orientadora é uma joia que a gente tem na pós-graduação que a gente não tem na graduação. Então, a Ana falou da universidade, que é a mesma de onde eu vim, que falar com o reitor precisava marcar audiência. E na graduação a gente não conseguia falar nem com o professor que estava na sala da aula. Em universidades, quando tem turmas grandes, é assim que acontece. Não é, entre aspas, por culpa do professor, é pela estrutura. Na pós, isso foi desenhado para acontecer. Então, é um privilégio no sentido de poder e é um dever do professor, do orientador, falar com o seu pós-graduando. Cobrem o professor. Muito. A gente é muito, muito ocupado, sim. E vocês escolheram os mais ocupados e as mais ocupadas exatamente por isso. Porque vocês não querem um desocupado, uma desocupada. Mas cobrem a gente gosta, a gente sabe, a gente fica junto. Não, a gente não dá conta de tudo, né, Fê? Mas a gente pode ajudar a direcionar. Então, grudem, esse binômio orientando o orientador é o que faz o sucesso da pós. Aproveitem. Então, é isso aí. Bem-vindo, mente, para todos, né?
aproveitem a universidade, realmente o orientador é um casamento, né? A gente tem que conviver muito bem, e aproveitem tudo. A APG está aí para quem precisar, o e-mail é apg.unifesp@gmail.com. Estamos também, como eu disse, no Facebook, no Instagram e também pelas páginas do Materna Ciência, do coletivo, que é @maternaciência. Então é isso aí, para o que vocês precisarem, estamos aí. Bem-vindos. Agradeço também a oportunidade de apresentar o escritório e estamos à disposição de vocês. O nosso e-mail está no chat de vocês, e se precisarem e quiserem, e mesmo que não quiserem, a gente vai acabar indo falar com vocês de um jeito ou de outro, porque queremos estar aí para saber quais são as necessidades e no que a gente pode ajudar. Isilda? Bom, é isso, quero dar de novo boas-vindas a todas, todos. É sempre que esse início é sempre um momento de muita expectativa, né? Muitas ideias, às vezes até um pouco de ansiedade, e é para ser assim mesmo, a gente começa no gás, porque é um processo bonito esse, é um caminho que a gente faz, tem lá às vezes suas dores, né? Mas também tem suas delícias. Então, eu desejo para vocês assim uma boa estadia na pós-graduação, um bom caminho a percorrer. Nós estamos aqui, o EAF está aqui para justamente tentar algumas das dores da pós-graduação, a gente poder consertar um pouquinho, remediar, né, curar alguns causadores de dores na pós-graduação, né, que vêm da tudo que diz respeito à desigualdade, à discriminação, a desrespeito, né? Então, o EAF está aqui para tentar, pelo menos desse aspecto, tentar ajudar, né? Procurem sempre a gente, procurem-se entre vocês, não é? Porque também isso é uma coisa muito importante, né? Estavam falando aqui de saúde mental, de esportes, de coral. Uma das coisas que faz os esportes e essas atividades todas fazerem bem para a saúde mental da gente é o fato da gente estar junto, ter um projeto junto, coletivo. E a pós-graduação tem momentos, às vezes, sobretudo em algumas áreas, particularmente, que é um processo muito solitário, e isso pesa muitas vezes, né? Então, esse contato e essa interação, né? Procurem-se uns aos outros, compartilhem o que vocês puderem compartilhar, fisicamente, presencialmente, né? Eu quero dizer, não só por mensagem, por telefone, celular, mas fisicamente, né? E compartilhem com a gente também, com as docentes, com os docentes, com os órgãos, né, que estão aqui para pensar e pensar como deixar a nossa universidade cada vez melhor, mais inclusiva, mais acolhedora, mais potente do ponto de vista do conhecimento, da produção de conhecimento e da ciência. Então, obrigada a todos meus colegas, minhas colegas que estão aqui. Bem-vindos todos vocês que estão chegando na pós e até breve. É isso, até breve. Nós temos agora, então, aí um intervalinho de 10 minutos só para a gente poder tomar água, esticar as pernas, porque teremos uma mesa agora coordenada pelo nosso pró-reitor adjunto, professor Bertola, que vai ser muito legal porque ela é muito operacional, as novidades todas que nós temos de sistemas. Então, Anderson, Ana, Marisa, Isilda e Paulo, obrigado, e a Nathalie e também ao Vinícius, que nos traduziram aqui brilhantemente, estão sendo elogiadíssimos também no nosso chat. Boa tarde, daqui 10 minutos a gente está de volta. A gente só vai desligar as câmeras, mas não saiam daí.